Olha só, gente, então vamos começar aqui fazendo nosso banco de dados, né? Para a gente estar complicando a fórmula de procura, eu já preparei a tabelinha aqui, mesclando as células ali. Vou colocar número da matrícula, nome, primeiro trimestre, média, segundo trimestre, média, terceiro trimestre e a média, certo? Então, o que vamos pegar aqui? Número da matrícula, colocar aqui 1, vou sequenciar na alça de preenchimento, preencher série aqui. Os nomes, algumas notas. E aqui eu vou fazer a fórmula de arredondamento, junto com a de média. Vou selecionar. Formar quantos dígitos depois da vírgula, um só, né? Vou puxar aqui na alça de preenchimento para simplificar para mim. Eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Certo. Fiz aqui o banco de dados, certo? Aqui na planilha 1, vai ser aonde vocês vão fazer a procura. Onde vocês vão informar a procura do banco de dados que vocês têm aqui. Em cima do código, o número da matrícula, né? Observem que agora vocês não estariam fazendo a fórmula da procura na mesma planilha, né? Agora vocês têm o banco de dados na planilha 2. Vamos lá. Igual proc_v, procura vertical, abre parênteses, lembram? Código, tabela, coluna, falso. Código, aonde eu digitaria, né? O código da matrícula. Ponto e vírgula. Tabela, tá aqui na planilha 2. Quando eu clico lá, observem, pô, não estou vendo a fórmula, né? Não vejo mais a fórmula aqui. Ela tá aqui em cima, tá, gente? Olha lá, ela até apareceu, ó, código E9, ponto e vírgula, planilha 2, exclamação. Aí eu vou selecionar a minha tabela. Eu posso clicar entre o A e o 1, tem uma flechinha lá, ó, eu clico lá, ele seleciona a minha planilha inteira, tá? Como aqui vai ser referente a banco de dados inteiro, ele seleciona tudo. Por quê? Porque quando eu colocar ponto e vírgula, eu vou ter que dizer qual é a coluna que está a média do trimestre, do segundo, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Ponto e vírgula 5, ponto e vírgula falso. Quando eu der um Enter, ele volta para a planilha 1. Na planilha 1, vamos ver se está funcionando. Olha como é que ficou a fórmula, né? Especificando que a tabela está na planilha 2. Vamos ver aqui, digitar código 1. Ele me deu nome. Ah, óbvio, né? Eu coloquei aqui, coluna 5 é coluna 2, que ele tem que informar o nome. Olha lá, Leonardo, Eduardo, Felipe, então tá certinho aqui, certo? Aí a média trimestral também, mesma coisa pra gente fazer. proc_v, com parênteses, aqui, né, onde eu informaria o código, ponto e vírgula, onde está a tabela, clico aqui, posso clicar aqui para selecionar a planilha inteira, aqui sim, ponto e vírgula, 6, né, 5. Lá, me deu ND também.
Mesma coisa eu vou fazer novamente aqui. Igual proc v, abro parênteses. Assim eu vou fazer sucessivamente os 3 trimestres que eu já fiz a fórmula de arredondamento. Observem que a fórmula está aqui em cima. Sempre verifiquem isso. Quando vocês terminam a fórmula que vocês dão Enter, ela volta para o primeiro. Número da matrícula. Já vem as médias ali para mim, certo? Situação, se a média final, né? Então, eu teria que fazer aqui, se média, abre parênteses, seria a média desses 3 aqui, né? Fecho, maior ou igual a 7. Então, colocando uma dentro da outra. Certo. Então, olha só. Coloquei a fórmula de média no teste lógico aqui da minha fórmula de C, né? Teste lógico, que ele já quer saber se a média final vai ser maior que 7, então ele vai aprovar. Porque vai ser a média dos trimestres que ele vai tirar a média final. Então ele faz nessa tabelinha aqui a média final, olha lá, ó. Deu ali ND também. Então quando eu pesquisar, vamos mudar aqui um valor aqui. Ó, já deu aprovado lá. Certo? Então aqui, ó, isso aqui vocês façam do jeito que vocês preferirem, cores e tudo mais. Lembrando que vocês vão escrever por código de matrícula aqui. E lembrando que a fórmula de procura agora está se referenciando a outra planilha, tá? Um pouquinho diferente. Eu selecionei o banco de dados inteiro, então aqui eu ainda não tenho 5, né? Se eu digitar 5 aqui, ele vai continuar ND, né? Valor falso. Agora, se eu vier aqui, colocar um valor 5 aqui, e começar a preencher os valores, observem que automaticamente ele já está me dando a minha média ali, né? E assim ele vai fazer sucessivamente. Vamos lá. Ok? Então a programação é feita uma vez só. E observem lá, ó, já está aparecendo. Ô, professor, Oi. o professor, no número da matrícula, o professor colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, em cada um número só. A gente precisa colocar assim como o professor colocou, ou tipo, pode colocar mais números ou menos? Pode Tipo, colocar mais números. Pode colocar mais números. Ó, aqui, ó, deu até uma falha aqui, ó. Agora que eu percebi, tá? Isso acontece às vezes quando a gente tá programando alguma coisa. Ele apareceu ND nos outros dois aqui, ó. Estão vendo? Por que que ele apareceu isso? Foi só uma falta de seleção que eu fiz ali, ó. Eu fui corrigir aqui, ó. Aqui, observem, ó. Planilha 2 seria, ó, código seria esse azul. Planilha 2, ó, é o que? É a tabela. Eu selecionei a tabela. Aqui, ó, ele tá referência 1, 2 pontos
1.400.000 é que é o número de seleção da tabela inteira, né? Então aqui eu selecionei tudo, né? Eu selecionei absolutamente tudo. Nessas outras duas aqui, ó, eu acabei não selecionando a planilha inteira. Então eu vou ter que fazer ela de novo. O que que eu fiz? Vou mostrar o erro que eu cometi, né? Quando eu cliquei aqui, ao invés de eu clicar aqui para ele selecionar tudo, eu só selecionei aonde tinha preenchido, né? Tipo, eu tinha feito isso aqui, preenchi até ali, né? Selecionei só isso. Aí quando eu fiz a procura embaixo, que eu adicionei mais coisas, não achou, porque ele não está dentro da tabela. Então tem que sempre clicar aqui, lembrando disso, quando eu tenho uma planilha de referência para banco de dados. Aqui a coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coluna 9, 8, 9, 10, 11. Agora deu certo. Aí ele conseguiu dizer se está em recuperação ou não. Certo? Vamos lá fazer no celular agora para mostrar para vocês. Ô, professor, rapidinho, a gente tem que fazer quantos alunos? Quantas pessoas? 10. Uhum. Façam com 10. No celular também? No celular faz com 5, tá? Tá. E a mesma coisa, né? Eu vou ter que criar o banco de dados aqui. Deixa eu ter uma certeza, não testei isso no celular. Não sei se dá para avançar tanto na fórmula dessa maneira. Ah, dá sim. Dá. Não faria sentido caso não desse, né? Mesclar as células também ali. Professor, na planilha 1, não precisa fazer média final, né? Não, aí vai ser na fórmula C. Você já vai tirar a média antes de não precisa da coluna da média final, porque você não precisa informar a média final. Já vai fazer Tá. embutido na fórmula C. Tudo bem, então. Obrigado. Ô, professor, Oi, em nome eu posso colocar aluno? pode? E- Lembrando que eu estou usando a fórmula de arred, tá, gente? Arred média junto. Para ele já me dar o arredondamento
E números de dígitos depois da vírgula, somente um. Né? Banco de dados terminado aqui no celular. Agora vamos para a outra planilha, onde eu vou fazer a minha procura, né? Vai ter o número da matrícula, que vai ser o requisito que a pessoa vai informar. Ele vai aparecer o nome. Então, vamos lá, ó. Para quem viu aí no computador, olha aqui no celular que é mais fácil de vocês entenderem, tá? Mesmo para quem viu ali no computador consegue fazer tranquilo. Olha no celular que aqui no celular que eu vou mostrar para vocês é mais fácil do passo a passo da fórmula. Então, fx, né? É a PROC-V que eu vou usar, né? Já está até aparecendo aqui para mim. Valor procurado, aonde eu vou digitar o código do número da matrícula da pessoa. Matriz tabela, olha só, matriz tabela, código tabela, coluna falso, né? Onde está a tabela? Aí eu tenho que vir aqui embaixo no menuzinho e no primeiro botão para ele me mostrar as planilhas, né? Aqui eu até fiz o menu aqui na planilha 2, eu tenho que ir na planilha 1, que seria onde está meu banco de dados. E a mesma coisa, eu clico lá na flechinha entre o A e o número 1 para ele selecionar a planilha inteira, tá? Para caso eu adicione mais valores aqui, ele não dê problema de não achar, né? Coluna, em qual coluna tá a média, né? 1, 2, 3, 4, quinta coluna. Ah, mas aqui eu estou procurando o nome, né? Vou fazer o mesmo erro. Tá na 2, né? Ponto e vírgula. Daí eu coloco o falso. Dou um OK. Ó, ND, né? Não tem nenhum valor preenchido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá funcionando. Vou terminar as próximas aqui. Igual, né? Igual não, fx, proc-v, código, tabela. Tá na quinta coluna, a média. Certo. Agora eu vou lá de novo, né? proc-v, código, tabela, onde é que ela tá? Lembrando que eu tenho que vir no primeiro botão, mostrar a planilha que ela tá, né? Para eu poder clicar ali e selecionar a planilha inteira. Coluna 8. Olha lá, ND. E eu faço a última também.
Daria para fazer sem as médias estarem no banco de dados? Sim, daria para fazer. Só que daí ficaria mais complicada a fórmula de procura aqui, tá? Vou complicar ela um pouco mais no próximo projeto da gente que a gente vai estar fazendo. Beleza? Código tabela, coluna, que está na 8, 9, 10, 11. Beleza. Fórmula de procura, vamos fazer elas desta maneira, mais algumas vezes. A situação, para saber se ele está aprovado ou reprovado, né? Vou colocar aqui C. Teste lógico, média. Seleciono os valores. Se essa média, aí eu tenho que clicar aqui, ó, depois do parênteses vermelho, for maior ou igual a 7, então ele vai aprovar o aluno. Se não, se a média destes valores aqui for maior ou igual a 5, não posso esquecer de clicar lá no finalzinho para escrever isso, tá? Depois da fórmula da média. Se essa média aqui, ó, for maior ou igual a 5. Se isso for verdadeiro, então operação. Se não, ele vai estar reprovado. Dá para fazer isso aqui nas médias trimestrais também? Sim. Só que iria ficar um pouco mais complicado para vocês fazerem ali, tá? Mas dá para fazer também, porque daí eu não informaria isso no meu banco de dados. Vou deixar para fazer essa complicação no próximo projeto ali, beleza? Vamos lá, deu ND, né? Vou colocar aqui o valor 1. Procurou lá, ó. Vai ver o que está em recuperação. Tirando a média automaticamente, tá? Ele só está mostrando as médias trimestrais aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Vocês acham que vão conseguir fazer aí no computador e no celular aí, tranquilo?